Olá, este é o TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no TRT da terceira região. Hoje vamos mostrar o caso de uma trabalhadora que recebeu uma viagem de presente da empresa. Mas, na hora de embarcar, o pacote de turismo foi cancelado pelo patrão. Você sabe o que significa depósito recursal? Saber até que eu sei, eu tô tentando... O que é isso? E no quadro Nas Horas Vagas, um servidor que também é dançarino. Tudo isso agora no TRT das Gerais. Algumas empresas concedem prêmios aos empregados, como passeios, carros, aparelhos eletrônicos. Esta é uma maneira de reconhecer o desempenho dos funcionários e torná-los mais motivados. Em Minas, uma empresa desistiu de premiar uma trabalhadora horas antes da viagem. Acompanhe a reportagem. O troféu simboliza uma conquista. Tereza cumpriu as metas estabelecidas pelo banco onde trabalhava. Mas o prêmio mesmo foi ainda melhor. A viagem de uma semana pelos Estados Unidos e Caribe. 300 funcionários de agências de todo o país receberam o benefício. Foi emocionante mesmo, aquela coisa que você queria contar para todo mundo, todos os seus amigos, familiares, né? E até mesmo assim, nesse mercado bancário, eu recebi vários propostas de outros bancos para mudar de emprego, entendeu? Porque assim, você fica mais valorizado nesse meio. Para Tereza, os dias de lazer significaram um estímulo extra na rotina de trabalho. O funcionário volta querendo ganhar outra campanha, querendo produzir mais, fazendo propaganda a favor da empresa, aquela cadeia positiva. Muitas empresas adotam premiações como forma de remunerar o desempenho dos funcionários. A intenção é melhorar os resultados, aumentar a produtividade. Mas é preciso planejamento para que a iniciativa tenha os resultados esperados pela organização. Em um caso julgado pelo TRT de Minas, uma trabalhadora recebeu indenização por danos morais e materiais depois de ter uma viagem que seria fruto de um prêmio pelo bom desempenho cancelada pouco tempo antes do embarque. A empresa alegou que ela teria cometido um erro de conduta e que, por isso, não poderia mais receber o benefício. E o que ficou registrado nos autos é que a empresa, ao abordar esse tema do exercício de uma punição ao empregado, o fez de forma a abusar o seu direito. Ou seja, dentro da sua regularidade, que poderia ser ensejadora de uma punição adequada, ela acabou extrapolando esses limites do exercício regular do direito, que nós chamamos no direito do trabalho e no direito civil de abuso do direito. E o TRT entendeu que a premissa ela partiu da regularidade por parte do empregado, ou seja, da obtenção da premiação e, por isso, da não possibilidade de retirada dessa premiação por parte da empresa. Para a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, as premiações podem ser positivas se tiverem critérios bem estabelecidos. De acordo com Virgínia, existem outras estratégias além dos prêmios para melhorar a produtividade dos funcionários. Existem várias possibilidades de estimular as pessoas a gostarem da empresa, do ambiente de trabalho. E a liderança, o comportamento da liderança, o reforço que ele dá aos comportamentos positivos no dia a dia, as celebrações que ele promove para o alcance dos resultados, o estímulo ao crescimento pessoal. Tudo isso ajuda as pessoas a se sentirem valorizadas. O que é isso? 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 Depósito recursal? Pode ser um depósito de dinheiro, de cheque. Recursal, eu pedir um recurso para o outro ir lá e depositar? Saber até que eu sei, eu tô tentando... É um depósito de recursos, não? A pessoa pode recorrer de algum ato. Talvez algo onde a gente possa tirar recursos? Depósito eu tenho com uma conta, né, que a gente pode depositar, mas recursal... É um depósito que o recorrente faz para que ele possa propor um recurso. O que é isso? O depósito recursal, ele é um depósito exigido do empregador quando ele
numa demanda judicial, num processo, ele recebe uma decisão que não é favorável, ainda que em parte, e ele deseja interpor um recurso para rever aquela decisão. E para que esse recurso seja conhecido, para que ele seja examinado na segunda instância, é preciso pagar as custas e fazer o depósito recursal, ou seja, é um depósito que visa garantir uma futura execução. Comparar os sindicatos e as relações sindicais na União Europeia e no Brasil. Esse foi o tema da palestra do professor honorário da Universidade de Roma, Tor Vergata, Giancarlo Peroni. O professor fez uma relação entre os sindicatos no Brasil e na Itália. A diferença é que na experiência italiana a liberdade sindical e a autonomia sindical têm uma função mais precisa, mais decidida. No Brasil, eu acho, tem uma dificuldade de conciliar a liberdade sindical com alguns instrumentos típicos do ordenamento corporativo, do ordenamento do Estado Novo, que continuam até agora. A palestra foi promovida pela Escola Judicial do TRT Minas, no auditório do tribunal, e contou com a presença de servidores e magistrados. O evento também foi uma oportunidade para discutir os problemas dos sindicatos no Brasil. Há uma polarização, não só no Brasil, como também na Europa, uma polarização muito grande entre a unicidade sindical, por exemplo, e a pluralidade sindical. Nós sabemos que a Constituição de 88 manteve o sistema de unicidade sindical. Essa polarização é uma das questões que pode ser grandemente apreciada e com tendências à evolução para que não haja uma imposição aos atores sociais de qual sistema eles devam adotar. Agora é hora do quadro Encurtando Distâncias. Nosso passeio de hoje é até a cidade de Conselheiro Lafayette. Localizada a 100 quilômetros de Belo Horizonte, Conselheiro Lafayette é uma cidade situada na região central do estado. A população do município é de 123 mil habitantes. Entre as principais atividades desenvolvidas estão a mineração, comércio, indústria e agropecuária, com destaque para o cultivo de milho, cana-de-açúcar e batata, além da criação de gado. A Justiça do Trabalho foi instalada em Conselheiro Lafayette no ano de 1958. Atualmente, são 13 servidores que recebem pelo menos 1.500 processos por ano. O processo judicial eletrônico chegou à cidade em outubro de 2012. No próximo bloco, você confere. O tempo gasto para a troca do uniforme faz parte da jornada de trabalho? E no quadro Nas Horas Vagas, você vai conhecer um servidor aposentado que se dedica à dança. Não saia daí, voltamos em instantes. Agora vamos saber mais sobre as decisões da Justiça do Trabalho de Minas. As notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. Na segunda vara do trabalho de Poços de Caldas, o juiz Fábio Gonzaga de Carvalho concedeu diferenças salariais a uma empregada do município que prestou concurso para auxiliar de desenvolvimento, mas na prática atuava como professora. A própria representante do réu confirmou que a reclamante trabalha como professora, sendo responsável por uma sala de aula. Diante disso, o juiz reconheceu o desvio de função, só que no caso,
o reenquadramento funcional é inviável, já que a Constituição Federal condiciona a investidura em cargo público à aprovação em concurso para esse cargo específico. Por isso, foi reconhecido à trabalhadora apenas o direito às diferenças salariais decorrentes do desvio de função. A 7ª turma do TRT de Minas julgou um caso em que o empregado apresentava vários distúrbios do sono e teve de se afastar do trabalho por 2 vezes para tratamento de saúde. Ele estava impedido por ordens médicas de exercer a função de motorista ou de operar máquinas, pois isso demanda um maior grau de atenção e poderia colocar a vida dele em risco. Conforme pontuou a juíza relatora convocada, Marta Halfet de Mendonça, se o empregado está inapto para o trabalho, mesmo que essa incapacidade não tenha relação direta com o trabalho, ele tem direito à interrupção do contrato por 15 dias e, depois disso, ele deve ser encaminhado ao INSS para tratamento ou readaptação funcional. Diante disso, ela considerou ilegal a dispensa do empregado incapacitado. Acompanhando esse entendimento, a turma confirmou a sentença que declarou nula a dispensa do empregado e condenou a empregadora a pagar os salários vencidos até a efetiva reintegração do trabalhador. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Algumas empresas adotam o uso do uniforme. Tem gente que gosta, tem gente que não. Mas aquele tempo que você gasta para vestir a roupa para o serviço, faz parte da jornada? Veja agora na entrevista do repórter André Salles. Um trabalhador procurou a Justiça do Trabalho para o reconhecimento e inclusão dos 15 minutos que ele utilizava para a troca de uniformes e preparação dos equipamentos que seriam utilizados na jornada de trabalho. Esses 15 minutos eram anteriores ao registro do ponto. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o advogado Leonardo Fazeto. Doutor, qual que é o entendimento que existe hoje na Justiça? Ou seja, esses 15 minutos utilizados para a preparação, de um dia de trabalho devem ser incluídos? Sim. Na verdade, a CLT, no seu artigo 4º, considera como de trabalho efetivo aquele tempo à disposição para o empregador. Nesse caso, esse tempo à disposição foi identificado com esse período em que, antes de assinalar o registro do ponto dele, o empregado trocava de uniforme e preparava o seu material de trabalho. E nesse caso, como é que funcionou? Foram testemunhas que falaram desses 15 minutos? Exatamente. A prova testemunhal trouxe esse pré-trabalho, esse tempo à disposição. Doutor, qual que é a recomendação que o senhor daria para as empresas nesses casos? Ou seja, tem que registrar tudo? É ideal que o trabalhador realmente já registre o ponto ao chegar no local de trabalho? Eu creio que sim. É o que está na lei. O período à disposição ou de trabalho efetivo, eles são equiparados pela lei. Logo, a partir do momento em que o empregado chega na empresa, ele deve registrar o ponto. Assim, todos os minutos em que ele está trabalhando ficam registrados, inclusive para efeito de pagamento de horas extras, se for o caso. Doutor, tem essa questão de que são convenções coletivas, ou seja, uma determinada categoria tem as suas definições. No caso dessas definições forem contra legislações trabalhistas, o que pesa mais, o que vale mais? Por sinal, isso aconteceu nesse caso. A empresa em seu recurso, e eu creio que durante a defesa também, ela alegou a existência de uma cláusula de convenção coletiva e que determinava que o registro do ponto deveria ser efetuado após a troca dos uniformes. Nesse caso específico, e porque a gente está falando de jornada de trabalho, a jurisprudência majoritária entende que esse registro de ponto, ele não tem o condão de invalidar esse tempo à disposição. Foi isso o que a juíza convocada decidiu nesse acórdão. Ela diz, com todas as letras inclusive, que uma convenção coletiva não pode se sobrepor à lei para retirar os direitos dos trabalhadores. Eu tenho um caso para contar
de um dia que eu saio para cumprir mandado, eu seleciono os meus mandados. Alguns, tem um dia que eu saio só para cumprir mandado em um ambiente mais simples e outro dia eu saio para cumprir num ambiente mais sofisticado e tudo. Nesse dia, o que aconteceu? Eu saí para cumprir mandado em ambientes mais simples. Então, a gente procura vestir uma roupa mais simples. Você não vai num conglomerado assim, com uma roupa salto alto, assim, você não tem como nem entrar lá dentro. Então, eu vou de tênis, vou de calça jeans, uma blusinha bem mais simples. Cheguei lá, fiz os meus mandados e o telefone tocou. E era lá da diretoria de serviço de mandados me requisitando que eu precisava cumprir um mandado urgente. E era ali naquela hora, era uma sexta-feira, mais ou menos dentro do horário do almoço. Então, eu fui lá, peguei o mandado e fui correndo, né? Peguei correndo, nem olhei o endereço e fui para cumprir esse mandado. Quando eu cheguei no local, que uma questão de foro íntimo, não posso falar o endereço, cheguei lá, era um restaurante muito chique, um dos mais chiques da cidade, e eu tinha que cumprir aquele mandado com as vestes que eu estava, e eu não estava nem um pouco assim, adequada para o ambiente. Aí eu entrei assim, o garçom já me olhou meio de banda, né, meio achando estranha a minha presença ali, desacompanhado, porque geralmente nesses restaurantes você está sempre acompanhado. Cheguei lá desacompanhada e com um mandadinho na mão. Cheguei, falei, boa tarde, eu gostaria de... Sou oficial de justiça, eu gostaria de cumprir o mandado, o senhor podia chamar o proprietário, por favor? Aí ele olhou assim e falou assim, um momento, e me deixou esperando naquela antessala de restaurante. Aí foi lá chamar o proprietário. Quando chegou uma proprietária, uma senhora muito elegante, muito fina, muito bem vestida, sabe? E ela me olhou assim, sabe? Ela me olhou assim de cima para baixo. E falou assim, escuta aqui, onde está a sua identificação? E eu, na correria, esqueci de pegar a minha carteira, né? Essa carteira. Aí eu estava sem a carteira, eu estava só com o mandado. Aí eu falei com ela assim, e aí eu fiquei assim tão desconcertada, porque eu já estava mal vestida, sem carteira, apenas com o mandado na mão. Eu falei assim, meu Deus do céu, e agora como é que eu vou fazer? Aí eu, muito assim, eu não conseguia nem falar direito. Eu estava tão desconcertada que parecia que eu era uma areiazinha, um grãozinho de areia. Aí eu fiquei assim, eu sou oficial de justiça, eu falava até baixinho, sabe? Com vergonha até de falar. Aí ela falou que era para me pegar a minha carteira. Eu fui, busquei a carteira. Falei, só aguarda um momentinho que eu vou buscar a carteira. Fui lá correndo no carro e fui buscar a carteira. Aí busquei a carteira, voltei. Quando eu voltei, ela já tinha até ido embora lá para cima, para a secretaria dela lá. Ela já tinha subido, porque ela achou que eu não ia voltar. Porque a hora que eu falei que eu estava sem a carteira, ela até fez aquela cara assim, tipo assim, então era enganação, que você não é oficial de justiça, nada e tal. Aí eu cheguei com a minha carteira. Aí eu falei, a minha carteira aqui, ó, a minha carteira. Eu fiz assim, a minha carteira, fiz assim. Aí ela falou assim, faz favor, eu posso olhar? Eu falei, perfeitamente, ela pode olhar. Ela abriu a carteira, tirou a minha carteira, ficou me olhando assim, olhando a foto assim e tal. Olhou assim para mim e falou assim, você é a Alice? Aí eu falei assim, a senhora quer me dar minha carteira, por favor? Aí peguei a carteira da mão dela, falei assim, escuta aqui. No momento em que eu estava aqui sem a minha carteira, a senhora estava no seu direito. Agora, no momento em que eu te apresentei a carteira e estou com o mandado judicial na mão, a senhora não tem mais que questionar nada. A senhora receba este mandado, receba a notificação e esses questionamentos nós vamos poder discutir lá na delegacia, porque a senhora está me desacatando e eu não sei se a senhora sabe, eu posso te prender por isso. Além de me desacatar, a senhora está cometendo um crime, porque a senhora está com preconceito em relação a mim. Aí ela ficou toda sem graça, pediu muitas desculpas. A senhora me desculpa, é porque sabe como é que é, o mundo está muito perigoso. Aí eu falei assim, não, dessa vez eu vou relevar, mas que sirva de lição para a senhora, que nem sempre as aparências é o que é, nem sempre é o que parece ser. Não é? Então, exatamente. Aí ela ficou toda sem graça, pediu desculpa, assinou o mandado e eu fui embora. A paixão pela dança sempre existiu. Com a aposentadoria veio a dedicação e hoje ele já é um dançarino profissional.
É o que você vai ver agora no quadro Nas Horas Vagas. O sapato é modelo exclusivo. Sorriso no rosto e figurino alinhado já são marcas registradas. Este é o alemão, aposentado, dançarino e ex-servidor da Justiça do Trabalho de Minas. Carlos Roberto Henriques trabalhou no TRT Mineiro entre 1984 e 1997 e se aposentou como técnico judiciário. Durante esse período, a dança de salão foi o passatempo preferido dele. Conciliava os dois. Trabalhava durante o dia, ia em casa, tomava um banho, virava a roupa aos avessos, voltava novamente. Vamos dançar. Dançar era terapia, até hoje. A paixão pela dança começou cedo, aos 13 anos. Alemão precisava entrar escondido nos bailes para conseguir praticar. Saía de casa até fugido. Minha mãe olhava, quando eu assustava de madrugada, estou chegando em casa. E então chegava no... Vamos começar do Continental Dança, na rua Igaicurus, esquina com São Paulo. Tinha um salão lá que era o Continental, primeira vez que eu entrei para dançar. E quando chegava a polícia, o juizado menor na época, as mulheres me escondiam. Escondia a nossa turminha lá para poder não ser pego por eles. E quando ia embora a gente dançava, fazia bonito para eles. Essa foi a minha vida. A aposentadoria significou mais tempo para se dedicar à arte, mas a falta de uma parceira quase fez Alemão desistir da dança. Fiquei assim a pé de dama, pensei em parar de dançar quando eu encontrei a Anunciação. E tem 11 anos que nós estamos juntos, dançando neste universo aí maravilhoso, que é a dança. O que mudou é o que você está vendo hoje. 3 horas da tarde, nós pronto para poder sair, para poder dançar. Aonde tem uma festa, onde é que tem um baile, nós estamos lá. Os passos precisos e a sintonia garantiram à dupla um prêmio internacional em um concurso de dança de salão. O casal dança ritmos variados, como o bolero e o mambo na gafieira. No Mercosul, fomos campeão do Mercosul, representando a maturidade, em 2005. E tem alguns títulos aí ganhando aí em alguns concursos, foram feitos, né? Homenagens e estamos aí. 50 anos depois de ensaiar os primeiros passos, Alemão diz que hoje se sente realizado. Casei cedo com a dança. A coisa mais gostosa da minha vida, depois da minha saúde, eu classifico a dança. Porque eu, dançando, eu não estou nesse universo, você está em alfa. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa toda terça e quinta-feira, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Até a próxima semana!